Deus vai progredindo. Progredir na lei do Senhor, na lei de Deus, nem sempre é fácil. Muitas vezes nós queremos, nos empenhamos, graças a Deus, muitas vezes conseguimos, mas também algumas vezes nós deslizamos, temos as nossas quedas, os nossos pecados. Mas o Salmo nos convida a isso, a ter esse olhar sempre de progredir, de crescer no caminho do Senhor. E para isso, a liturgia de hoje nos oferece então como um caminho para progredirmos os mandamentos. A primeira leitura, também o Evangelho, vai falar bastante hoje sobre os mandamentos. A primeira leitura começa assim, do livro do Eclesiástico: se quiseres observar os mandamentos, eles te guardarão. Eles, quem confia em Deus, viverá. Então, se quiseres observar os mandamentos, eles te guardarão, eles te salvarão, eles te conduzirão a este caminho de progressão, como nos diz aqui o Salmo. Nós sabemos que os mandamentos, eles, desde o Antigo Testamento, regem o povo de Israel, conduzem o nosso caminho de fé, o nosso caminho junto ao Senhor. Desde que Moisés sobe o Monte Sinai para dialogar com Deus, Moisés desce a montanha com as tábuas da lei, e ali nas tábuas da lei nós já encontramos então os mandamentos. No livro dos Números, do Deuteronômio, no Antigo Testamento, já encontramos estas passagens que nos dão o horizonte para onde nós devemos seguir. E no Evangelho de hoje, Jesus vai falar de algum deles: não matar, não cometer adultério, não jurar em falso, não dizer o nome de Deus em vão. Alguns dos mandamentos são aqui colocados então nesse grande discurso que nós ouvimos de Jesus no Evangelho de hoje. Embora não esteja aqui no Evangelho de hoje, mas nós não podemos esquecer jamais do primeiro mandamento. Ele não está aqui, mas é um pressuposto. É o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Se nós formos capazes de colocar Deus à frente daquilo que nós fazemos, quem faz isso, quem coloca Deus à frente, nunca se arrepende. Quem é capaz de colocar Deus à frente dos seus sonhos, dos seus projetos, da sua família, dos seus negócios, do trabalho, das relações, de tudo que envolve a nossa vida humana, das nossos momentos de oração, de espiritualidade, se nós temos de fato Deus como aquele que ocupa o primeiro lugar, aquele que está à frente, já dizia um outro salmo, tudo mais vem por consequência. Então, esse primeiro mandamento, ele deve ser vivido, observado por cada um de nós, e a partir dele é que nós vamos encontrar forças também para viver os outros. E aqui Jesus, quando fala hoje no Evangelho, algumas expressões de Jesus: se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o, joga para fora. Se a tua mão é ocasião de pecado, arranca e joga para longe de ti. Nós devemos entender o que é que Jesus quer dizer com isso. No início do Evangelho, Jesus disse: e não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas, mas eu vim para dar-lhes pleno cumprimento. E o pleno cumprimento da lei é o olhar de Jesus para a pessoa humana, para a dignidade da pessoa humana. Cristo olha para o ser humano na sua plenitude. Então nós não podemos levar ao pé da letra essas expressões: arranca-o, joga para fora, o
Jesus não quer pessoas mutiladas, Jesus não quer que, pessoas vivam, desse modo. Mas qual é a mensagem do Evangelho? Tire de ti, ou arranque de ti, tudo aquilo que te impede de viver os mandamentos. Essa é a mensagem que o Senhor nos traz. Retirar, tirar da nossa vida tudo aquilo que nos impede de viver de uma forma mais plena, de uma forma mais completa o nosso seguimento, o nosso discipulado a Ele. Repito, Jesus não quer pessoas mutiladas, mas Jesus quer sim a nossa fidelidade, quer que nos entreguemos a Ele de forma plena, de forma total. E é por isso que o Evangelho termina dizendo: seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. Essa parte é bastante exigente para todos nós. Seja o vosso sim, sim, seja o vosso não, não. Para Jesus, nós não podemos nos entregar pela metade. Para Jesus, nós não podemos fazer as coisas de qualquer jeito ou de modo parcial. Não foi assim que Ele agiu com cada um de nós. Ele se doou plenamente a nós. Cristo se doou de forma total, de forma plena, inteira. Então, se Ele fez isso por cada um de nós, nós não podemos nos doar a Ele pela metade. Não podemos fazer as coisas, de qualquer jeito. E hoje, na igreja, na sociedade, infelizmente a gente percebe muito disso. Pessoas que aderem ao Evangelho, à Palavra de Deus, parcialmente. Muitas pessoas aderem àquelas partes do Evangelho que me são coniventes, que me agradam, ou que não exigem tanto de mim que eu posso ou que eu dou conta de fazer. Aquelas passagens bíblicas ou aqueles apelos de Jesus que são mais exigentes, que são mais ali, exigem de mim de fato renúncia, exige de mim mudança de vida, exige que eu tome decisões na vida em busca dessa fidelidade. Muitas pessoas acabam dizendo: isso aqui não é para mim. Essa passagem bíblica eu vou deixar de lado, eu vou viver essa daqui que é mais bonitinha, é mais romântica, é mais tranquila. E isso os documentos da igreja chamam de adesão parcial da fé. E basta a gente olhar ao nosso redor, até mesmo pessoas das nossas famílias, que a gente vai encontrar bastante disso, essa adesão parcial à fé. Então, por isso que eu disse que essa frase final de Jesus, ela é uma frase bastante exigente. Seja o vosso sim, sim, seja o vosso não, não. Então, olhar para isso é ter o desejo, de fato, de viver de forma plena. E para isso, claro que nós precisamos das nossas forças, das escolhas corretas que nós podemos fazer na vida, de ter a capacidade de renunciar também aquilo que precisa ser renunciado em vista de um ideal maior. Então, Deus conta com as nossas forças e nós também podemos contar com a graça de Deus. Tem uma expressão aqui na segunda leitura que diz: pois o Espírito esquadrinha tudo, mesmo as profundezas de Deus. Ou seja, o Espírito é capaz de penetrar em tudo, de transformar tudo. Tem uma expressão do Catecismo da Igreja Católica que diz que tudo que o Espírito toca, o Espírito é capaz de transformar. Eu sempre gosto desta frase: tudo que o Espírito Santo toca, o Espírito é capaz de transformar. Desde que nós nos abramos também para esta ação do Espírito e nos deixemos guiar, nos deixemos conduzir
por essa ação do Espírito Santo. Então peçamos nesta Eucaristia, neste retiro também que vocês estão fazendo aqui nesse final de semana, pedir a Deus essa graça de sermos inteiros na nossa doação a Ele, nos doarmos de forma plena àquilo que nós fazemos. E que Ele nos ajude também a viver os mandamentos, a observar cada um dos mandamentos que o Senhor nos dá, que nós possamos vivê-los, possamos colocá-los em prática cada dia de nossa vida.